que finalmente chegou, cara. Finalmente chegou. Eu cheguei a gravar um vídeo inteiro, dando essa aula inteira, cara. E o meu tempo tá muito escasso. Lá no órgão onde eu trabalho, para quem não sabe, meu nome é Gabriel de Mello, eu sou pregoeiro. Não sou bem um funcionário público, na verdade eu sou militar do Exército Brasileiro e eu sou pregoeiro dentro do Exército. E para vocês terem noção, entre as várias contratações tem uma que está tirando meus cabelos, que está dando tá dando muito trabalho a fase de planejamento ali, apoiar a equipe de planejamento, que para vocês terem uma noção, deu o valor estimado de 26 milhões de reais. E ao mesmo tempo que está acontecendo uma outra, também para os mesmos órgãos, que é o de material de limpeza, que aí bateu quase 7 milhões, 6 milhões e pouco. Então assim, é muito item, é muito documento, é muita normazinha que eu tenho que ficar ajudando. E geralmente a equipe de planejamento não tem aquele conhecimento todo sobre licitação, então a gente tem que ficar apoiando ali, por mais que a gente não possa fazer a parte da equipe de planejamento, mas vai ter que apoiar, porque muita coisa, isso aqui você não deixou claro, isso aqui você vai bater na legislação por causa disso, enfim. Então, devido a essa demanda enorme, que demorou tanto tempo, só me justificando. E antes de começar, se você quer aprender sobre direito administrativo, se quer aprender também sobre licitação, inclusive na prática, eu vou pedir para que você se inscreva aí, ative o sininho e curta esse vídeo desde já, cara. Eu costumo pedir no final do vídeo, eu sei que nem todo mundo aguenta ficar até o final do vídeo, tem mais coisas para fazer, nossa vida é muito dinâmica, então eu vou pedir para você agora dar esse reforço aí. A gente tem todo o tempo destinado a fazer o vídeo, então a única coisa que eu peço é que você dê o like, se inscreva aí no canal. E para quem não sabe, eu quis deixar inclusive o nome da professora ali. Eu tive que apresentar um trabalho em direito administrativo. Esse não foi o meu trabalho. Na verdade, devido à vida militar, eu não pude estar presente no dia do trabalho. Falei com a professora e a professora disse o seguinte: Gabriel, beleza, você não vai precisar apresentar trabalho com o seu grupo. Faz o seguinte, no outro dia eu ia dar aula de licitação, dar você a aula de licitação. Então eu tive que dar uma aula inteira de licitação, e a mesma aula que eu dei lá, também tive a oportunidade de ministrar essa mesma apresentação de uma forma bem mais resumida para o meu batalhão inteiro, e agora eu vou passar para vocês a parte geral, a mesma coisa que eu dei lá na faculdade, que é muito maior. Beleza? Então vamos lá? Segue comigo? Vamos embora? Licitações, direito administrativo. Vamos falar hoje sobre o conceito de licitações, princípios, modalidades e agentes. Essa aula eu dei lá na Faculdade de Boas Novas, aqui em Manaus, com a professora Ieda Meirelles, beleza? Então, a primeira coisa que eu te pergunto é para pensar, o que na prefeitura se utiliza para limpar a prefeitura? Então a gente pode dizer que utiliza rodo, utiliza sabão em pó, utiliza desinfetante, beleza? E o que os alunos usam na sala de aula, lá na Universidade Federal, eu botei a UFAM como exemplo, porque é a Universidade Federal do Amazonas, e nas universidades estaduais, eu botei como exemplo na Universidade Estadual do Amazonas também, a UEA. Aí eu te pergunto, eles utilizam mesa, utilizam cadeira, utilizam quadro branco? Com certeza isso aqui não é uma imagem da UFAM e da UEA, tá? Eu acho que no Brasil a gente não tem uma universidade federal ou estadual nesse nível aí de estrutura, tá? Bonito demais, né? Aí eu te pergunto, a prefeitura ou a faculdade fabricam esses materiais que eu falei? Para pensar, será que eles fabricam a cadeira, a mesa, o desinfetante? Fabricam? Não, a verdade é que não. Eles precisam comprar com quem vende esses itens. Mas, Gabriel, então quer dizer que nem o governo federal, não existe um outro órgão lá do governo que fabrica essas coisas e mandam para a universidade? Não. Na verdade, são fornecedores privados, empresas privadas que vendem. É muito restrito, é só grandes empresas? Também não. E a gente vai ver ao longo dessa aula que, na verdade, a maior parte é das micro e pequenas empresas, e é isso que faz o diferencial. Se você é fornecedor e está aqui nessa aula, saiba que essa aula aqui para licitação, não digo que licitação é uma área para você ficar só nela, mas com certeza é uma área que pode alavancar suas vendas. Você vai poder vender muito mais do que você vende, não deixar de vender para o seu público. Você vende lá para o público X e Y, além do X e Y, você também vai vender para o governo, vai alavancar muito as suas vendas se souber fazer, porque não é tão simples. Vamos lá? Aí eu te pergunto, beleza, eles precisam comprar, mas você confia nos políticos para comprar? Tem certeza que você confia nos políticos? E nos servidores públicos? Você confia em todos eles?
100% de certeza, não, se eu der o dinheiro na mão dele, ele vai lá, eu tenho certeza que ele vai comprar o mais barato, o melhor produto, não vai ter desvio, ele não vai comprar com nenhum amigo dele. Você tem certeza que você confia nos servidores públicos? Aqui em Manaus o pessoal costuma dizer que, dá aí um Guaraná que eu faço aqui para ti. Guaraná nada mais é do que um suborno, na verdade. É um suborno, só que um jeito mais leve de falar, para dizer, não é bem um suborno, é um Guaraná, entendeu? Tipo, é um suborno para o cara fazer aquilo que ele já deve fazer porque ele é servidor público. Então tem isso no Brasil, né, cara? Tem isso. Tem esse negócio de tem pessoas honestas, mas sempre tem a maçã podre, sempre, sempre. Então se a gente não confia nem no político, nem no servidor público, a gente pode deixar eles livres para gastar o nosso dinheiro? A resposta é não. Então como é que a gente resolve isso? Vamos criar regras, vamos criar regras. E essas regras é o que é licitação. E é aqui que eu começo a nossa aula. O que é licitação, Gabriel? Até que enfim você chegou no ponto, falou pra caramba, tem minutos de vídeo e chegou finalmente no que é licitação. Licitação é procedimento, ou seja, faz uma coisa agora, faz uma coisa depois, terminou isso aqui, agora você tem outra coisa para fazer. Então, para o servidor público conseguir comprar algo, ele precisa passar por vários processos. E por ser vários processos, vários atos, um após o outro, envolve várias pessoas diferentes também, o que evita que seja mal utilizado o dinheiro. Então, são tantas pessoas no jogo, são tantas pessoas para estar nesse procedimento, nesses atos, que se alguém aqui tiver mal intencionado, essa outra pessoa vai corrigir essa pessoa, entendeu? Então, licitação é procedimento administrativo. Administrativo por quê? Porque tudo que tem a ver com a função dentro do governo é administrativo, mediante o qual a administração pública, ou seja, os órgãos do Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Militar, a Prefeitura, as escolas, as universidades, tudo que você imaginar que é do governo, para comprar alguma coisa, tudo que você imaginar que é do governo, a gente chama de administração pública. Então, mediante qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato do seu interesse. Beleza? Então, isso aqui é um conceito de Eli Lopes Meireles. Quem quiser ler na íntegra pode pausar o vídeo aí e ler o que ele escreveu em 1996. Além do Eli Lopes Meireles, eu também gosto muito de trazer o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello. Aí escreveu lá em 1998. Tá aí o conceito dele, é só pausar o vídeo, dar uma lida, entendeu? Mas beleza? Vamos embora. Onde é que começa toda essa brincadeira, Gabriel? Por que é... Tá, entendi o que é licitação, mas o que manda ter licitação? Então começa lá na Constituição. A Constituição vai dizer o seguinte: ressalvado os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação. Está lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição. Então lá no início, lá na nossa pirâmide de Kelsen, né, a Constituição está lá em cima, ela já está dizendo o seguinte, a administração pública não poderá comprar, nem fazer obras, nem contratar serviços, nem alienar nada a não ser por licitação, a não ser os casos especificados na legislação. Então, se o legislador quiser colocar alguns casos específicos, colocar exceções, aí ele poderá dizer quais são as exceções para não se ter a licitação. Mas a regra é licitação e essa regra vem da Constituição. Nem se o novo legislador quiser mudar alguma coisa, sempre vai ser licitação. Então, a primeira pergunta que eu fiz lá em sala de aula é: a administração pública poderá, em casos específicos, adquirir ou contratar sem uso de licitação? A resposta é verdadeiro. Por quê? Porque é o que fala aqui no artigo 37, ressalvados os casos específicos da legislação. Então, há exceções em que poderá contratar sem uso de licitação. E o que regulamenta as licitações? Beleza, Gabriel, tem lá na Constituição, mas é só isso? Tem que ter licitação, mas o que regulamenta mais? Aí a gente começa pela Constituição Federal, aí vem o Poder Legislador e o Poder Legislativo e fez uma lei dizendo como vai ocorrer essa licitação, que é a Lei 14.133 de 2021, que é a Lei Geral de Licitação, tá? Então depois poderá ter leis específicas, mas a Lei Geral, a mais abrangente, a Lei 14.133 de 2021, que veio substituindo aí a 8.666. Para quem aí já é macaco velho de casa, já sabe que a 8.666 era a antiga lei de licitação. Aí, claro, depois disso, o Poder Legislativo fez isso. Aí vem o governo federal e diz, beleza,
entendi a lei, agora como é que eu vou cumprir essa lei? Como é que os meus órgãos, eu sou o presidente da República, como é que os meus órgãos, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, vão seguir essa legislação? Aí ele coloca lá, um exemplo aqui eu coloquei, botei vários decretos, um deles aqui é a Instrução Normativa, SED número 65, que é para pesquisa de preço. Ou seja, a legislação ela diz que tem que ter pesquisa de preço e diz mais ou menos como é que tem que ser. Aí vem o governo federal e diz exatamente, vem a SED, né? E diz exatamente como deve ser feito a pesquisa de preço. Essa pesquisa de preço vai ser feita desse jeito, nesses casos, em X e Y, vai lá no artigo 5º, vai dizer qual é a prioridade, primeiro você vai priorizar isso. Só que aí eu pergunto, o governo estadual vai ter que seguir essa instrução normativa? Não, porque isso aqui é do governo federal. Então, se a universidade estadual quiser fazer uma licitação e fazer uma pesquisa de preço, ela vai seguir as regras do governo estadual. Então, aqui eu botei como exemplo um decreto do governo estadual do Amazonas, que regulamenta a parte da Lei 14.133, e o município de Manaus, como ele fez a regulamentação da Lei 14.133. São poderes, são entidades independentes, né? Então o governo federal faz de um jeito, o estado faz de outro jeito, o município faz de outro jeito, mas a lei geral é para todo mundo, que é a Lei 14.133. Entendendo isso, a gente começa a partir para os princípios. Quais são os princípios dentro da legislação? Então começa primeiro lá no artigo 37 da Constituição, então já é um princípio para toda a administração pública, que é o famoso LIMP. Se você é um concurseiro, você já ouviu isso, só que isso aqui não é só para licitação, isso é para a administração pública. Imagina o seguinte, aqui está a administração pública, tudo que envolve a administração pública está nesse círculo. Licitação é um círculo dentro desse círculo. Então tudo aquilo que é regra para a administração pública toda, também é regra para a licitação. E uma delas é o LIMP. O que é o LIMP? Legalidade, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade, princípio da eficiência. Farei outros vídeos falando exatamente de cada princípio desse. Essa é a minha ideia. A minha ideia é trazer bastante sobre o direito administrativo, tudo aquilo que envolve a licitação. Então, boa parte deles é o LIMP, falar exatamente cada princípio, e se Deus quiser, trarei até jurisprudência, se o tempo permitir, que não está fácil. Mas, em regra geral, a administração pública toda, inclusive as licitações, terão que seguir a legalidade, que é só poderão fazer aquilo que está previsto em lei. A impessoalidade, eu não posso, mas eu gosto tanto daquela empresa, eu como pregoeiro, eu quero contratar com aquela empresa. Não, tem que ser totalmente impessoal. Moralidade, tem as regras morais, a ética. A publicidade, tudo aquilo que o pregoeiro faz, ele tem que dar publicidade àquilo, ele tem que mostrar que, eu tô te eliminando por causa disso. Isso tem mais a ver com a motivação, né? Mas a motivação faz parte um pouco da publicidade. Então, vai falar todos os atos do pregoeiro durante a sessão pública lá, eletrônica, vai ter que estar aberta para qualquer pessoa da população poder conferir, para saber, será que o Gabriel Melo lá, o sargento Gabriel Melo, ele faz o pregão corretamente? Será que ele segue a legislação? Então, você pode hoje entrar na internet, ver um pregão meu e ver todas as conversas que eu tive e todos os documentos que o fornecedor me enviou e que eu solicitei a ele. E pode inclusive questionar na justiça, pode fazer uma denúncia, se caso ver ali que seguiu-se uma ilegalidade, porque o pregoeiro deveria seguir o princípio da legalidade, fazendo tudo conforme manda a lei, beleza? Mas como que você vai conseguir fazer isso? Por causa da publicidade, tá público. E a eficiência, buscar fazer o máximo, trazer o máximo possível de retorno para a administração pública, gastando o mínimo de recurso possível. Recurso quer dizer recurso financeiro, recursos humanos e assim vai. Aí esses são os princípios explícitos. Aí tem os princípios implícitos também da administração pública. E um deles é a supremacia do interesse público. O que é a supremacia do interesse público? Existe o interesse individual do fornecedor, existe o interesse individual do servidor público e existe o interesse público, ou seja, o interesse da nação, o interesse da administração pública. Porque eu quero comprar 5 viaturas Guarani, é um exemplo bem esdrúxulo, mas eu quero comprar 5 viaturas Guarani porque eu quero fazer a defesa externa e interna do país. É um interesse da população que seja adquirido isso.
Então, devido a esse interesse público, é que eu estou fazendo isso. Aí, mas tem um fornecedor aqui que ele tem um mega interesse em botar um outro tipo de vender um outro tipo de, de viatura. Daí, será que supra a necessidade? Então, não, porque tem menos blindado, ele vai gastar menos. Não, cara, isso aqui é um interesse individual, existe um interesse público. Isso vai ser em todas as relações, tá? Todas as relações. Toda a relação com a administração pública vai sempre prevalecer a supremacia do interesse público. E, após isso, a indisponibilidade do interesse público. E como assim, Gabriel? Indisponibilidade do interesse público. Significa que o interesse público não está disponível a mim para escolher. Eu sou o pregoeiro, eu estou lá. Aí eu vejo que alguém não enviou os documentos necessários. E o edital está prevendo que quem esteja em primeiro lugar e não envia os documentos necessários, essa empresa deverá ser punida. Eu digo o seguinte, isso vai dar um trabalhão, velho. Vai ter que abrir um processo administrativo, vai ter trabalho pra caramba. Não vou fazer isso. O interesse público não está disponível a mim para escolher. O interesse público está lá na legislação, dizendo, se isso acontecer, vai ter que ser dada uma advertência. Se isso acontecer, a sanção para o fornecedor é impedimento de licitar. Cabe ao Gabriel, que gosta da empresa, ou que não quer ver a empresa ser prejudicada, ou não quer ter trabalho, ou que outras pessoas perto dele tenham mais trabalho, cabe ao Gabriel escolher não solicitar a abertura do processo administrativo para punir a empresa? Não cabe. O Gabriel, porque o interesse público não está disponível, ele tem que seguir exatamente o que se tem. Mas eu acho que não vai fazer, eu acho que isso não é bom para o batalhão, porque vai onerar demais os nossos militares, ou não é bom para a prefeitura, porque vai onerar demais os nossos servidores públicos. Dá muito trabalho, a gente tem muita coisa para fazer, não está disponível o interesse público. Eu não escolho o que é de interesse, eu não escolho se isso cabe ou não, se isso é bom ou não para a prefeitura, ou para o batalhão, para o órgão federal, para o órgão estadual, para o órgão municipal. Não cabe a mim ou ao servidor público escolher o que é interesse público ou não. Está escrito na lei o que é interesse público, está escrito no edital, nas regras do jogo, o que é interesse público. Então, a partir dali, o servidor público só cabe acatar a legislação e acatar não tem discricionariedade. Não tem discricionariedade, esse é o ponto. Razoabilidade e proporcionalidade, a gente pode falar isso em um outro vídeo, mas eu acredito que ela é bem fácil de entender. Eu estou me atendo mais aos que são um pouquinho mais difíceis de entender. Autotutela, o que é autotutela? A administração pública, ela simplesmente errou. Por exemplo, o Gabriel Mello ele aceitou um cara que não era para ter aceito, porque tá lá ele não apresentou um documento e era um documento imprescindível. Aquele documento fazia com que aquele fornecedor fosse habilitado ou não. Então o Gabriel Mello não viu lá que o cara não enviou e mesmo assim ele habilitou a empresa. Aí depois chega um outro fornecedor que também está interessado em ganhar, né, porque ele quer vender para a administração pública, está interessado em ganhar a licitação, e ele verifica o seguinte, pregoeiro, você errou, você habilitou um fornecedor que não entregou tal documento. E no edital diz que tem que entregar tal documento, na legislação diz que tem que entregar tal documento, ele não entregou. E não cabe segunda chance a ele para entregar. Ele tem que ser eliminado de acordo com as regras do edital, de acordo com as regras da lei e tudo mais. Foi um ato errado do pregoeiro? Foi. Foi um ato talvez até ilegal? Foi. Às vezes ele só errou, ele é um ser humano. Só que a administração pública ele tem o princípio da autotutela. O que é autotutela? É você poder corrigir seus próprios erros. Então, Gabriel, é verdade, eu errei. Anula-se o ato administrativo, volta e inabilita o fornecedor e segue para o próximo colocado. E assim vai, entendeu? Então essa é a regra da autotutela. Percebam que eu estou utilizando exemplos da licitação, isso aqui é para a administração pública toda. Eu estou usando exemplos da licitação, que é o nosso tema. E após isso chega o princípio da Lei 14.133. Gabriel, que tanto princípio é esse? Então, um é um princípio da administração pública. Lembra que eu falei que a administração pública é um grande círculo? Imagina, se você já estudou matemática, os grupos, a administração pública é um grande círculo.
A licitação, ela é um círculo dentro do círculo, ela faz parte da administração pública. Mas então ela segue todas essas regras e mais as regras próprias dela. Então, olha a quantidade de princípio que o artigo 5º da Lei 14.133 vai nos trazer. Na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, perceba que a gente já falou sobre isso, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Perceba que é o LIMP, que eu falei, do interesse público, que eu acabei de falar que era um princípio implícito, né? Tanto a supremacia do interesse público como a indisponibilidade do interesse público. Então tá aqui. Aí começa os novos, da probidade, da igualdade, e aqui igualdade, ele não está falando igualdade igual mesmo, é aquela igualdade aristotélica que a gente fala, que é tratar com igualdade os iguais e com desigualdade os desiguais, na medida em que se desigualam. Gabriel, que é isso que você falou? Imagine duas crianças querendo assistir um jogo de futebol e aqui tem um muro. Pô, legal, aqui tem um muro. Uma criança é muito baixa e a outra é muito alta. A muito alta, para elas conseguirem assistir, eu tenho 4 caixas. 4 caixas que eu consigo colocar embaixo deles, para eles poderem subir na caixa e ver após o muro. Beleza? Estão pegando comigo? Então, eu dou 2 caixas para cada um. Só que com 2 caixas para cada um, o mais alto consegue assistir muito tranquilo e o mais baixo ainda não assiste. Só que com uma caixa só, o mais alto consegue assistir. E com 3 caixas, o mais baixo também vai conseguir assistir. Então percebam que eu estou dando mais vantagem ao pequeno se eu der as 3 caixas para ele, mas eu estou deixando eles iguais, ou seja, eu estou tratando eles desigual na medida em que se desigualam. Então a partir do momento que eu dou 3 caixas em uma, eles fazem isso aqui, ó. Esse sobe um pouco e esse sobe muito. Então agora ambos conseguem ver o jogo de futebol atrás que está rolando após o muro. E assim a gente chega na igualdade. E isso a gente vê como na Lei 14.133? A gente vê, por exemplo, nos tratamentos que favorecem as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, as microempresas e empresas de pequeno porte, elas são favorecidas em diversos momentos na licitação. E, inclusive, com itens exclusivos para elas. A maioria dos itens que eu rodo lá no batalhão são exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, o médio porte, o grande porte, essas empresas grandes, que quem é de fora da licitação acha que é a principal empresa que participa disso, é mentira. A maioria dos itens não estão nem para elas. A maioria dos itens são para microempresas e empresas de pequeno porte, que é onde você vai alavancar suas vendas. E é aí que está o princípio da igualdade, diretamente na legislação. Não cabe a mim escolher a igualdade, também está na legislação. Do planejamento, da transparência, que é a mesma coisa que publicidade praticamente. Aí começa da eficácia. Opa, Gabriel, tem eficiência lá, tem diferença de eficiência e eficácia? Sim. A eficácia significa que eu consegui aquilo que eu queria para sanar a minha necessidade. Como assim, Gabriel? Imagina que a gente vai comprar cadeira para a Universidade Federal. Então, beleza. Aí eu coloco lá que eu quero cadeira de madeira, com as armações de ferro, coloco tudo. Só que eu não coloco a altura. Aí eu consigo num preço muito baixo. Show de bola. Na hora que o fornecedor vai entregar, ele entrega para cadeira para criança de 6 anos. Aí opa, mas não foi o que eu pedi. Não, foi. Lá no termo de referência você não falava a altura. Você não dizia nem para que era. Então, você foi eficiente, você conseguiu a cadeira pelo menor preço possível. Você até economizou recursos humanos, recursos no meio do processo. Você foi eficiente, mas você não foi eficaz. Você não alcançou, você não supriu a necessidade. Porque você comprou uma cadeira que não vai ser utilizada. Entendeu? Por quê? Porque você não colocou a altura lá no termo de referência, o cara entregou uma cadeira baixinha. Para criança de 6 anos. Uma faculdade, quem vai utilizar são pessoas geralmente acima de 18 anos. Da segregação de funções, que é aquilo que eu falei, que são vários atos dentro da licitação, e dentro desses vários atos são várias pessoas diferentes, então é segregada as funções. A pessoa que recebe o produto não é a mesma que pode ser o pregoeiro. O pregoeiro não pode ser a mesma pessoa que criou as regras do pregão, que o pregoeiro só vai pegar essas regras e vai aplicá-las no mundo real, no mundo externo, na fase externa, para os fornecedores. Quem vai tratar com os fornecedores? Pregoeiro. Porém, eu recebo todos os documentos da equipe de planejamento, que é mais de um, são 3, no mínimo. Podendo ser mais, claro, dependendo da complexidade ali e do que o ordenador de despesa acredita, o comandante, no caso, acredita que seja necessário para aquele tipo de contratação. Mas costuma-se ser 3 pessoas. A equipe de planejamento,
cria-se todas as regras e entrega para o pregoeiro. Ou seja, a equipe de planejamento que criou a regra, ela não seleciona o fornecedor. Quem seleciona o fornecedor? O pregoeiro. Mas com base em quê? Nas regras. Aí após o pregoeiro, depois dele decidir, ele não decide sozinho. O coronel olha para tudo isso, o ordenador de despesa, o comandante, enfim, o que você tiver como nomenclatura aí na sua unidade, ele vai olhar para tudo isso, o ordenador de despesa vai dizer, será que o pregoeiro acertou? Será que não acertou? Aí se o fornecedor falar o seguinte, eu discordo do que o pregoeiro fez, ele deveria eliminar tal empresa ao invés de aprovar. E o pregoeiro diz, não, eu tô certo. A minha atitude foi certa. Quem vai analisar isso? O ordenador de despesa. Entendeu? Então sobe a fase para um cara a mais. E ele vai ver se está tudo certo. Vai dizer, não, vamos ver, será que o fornecedor está certo? Será que o pregoeiro está certo? E com base em quê? Com base na legislação e no que a equipe de planejamento fez. Perceba a quantidade de pessoas para evitar interesses particulares, para evitar frustrar o processo licitatório. Então, essa agregação de funções é um dos conceitos que eu botei sublinhado, que é muito interessante para quem aí é servidor público, principalmente. Da motivação, no qual o pregoeiro, quando vai eliminar alguém ou vai aceitar alguém, ele tem que motivar. Por que você está aceitando? Por que você está eliminando? Quais são os motivos? Eu eliminei porque o cara não cumpriu as regras do edital. Quais regras? Tem regra pra cacete. Desculpa a palavra, mas tem muita regra. O edital é enorme. Então, com base em quê? Qual foi a parte em que ele realmente não entregou? Qual documento ele não entregou? Ou qual documento dele está mostrando que ele deve ser inabilitado? Por que a proposta dele está sendo recusada? A motivação, ela tem que demonstrar os pressupostos de fato e de direito. Então tem que mostrar o que aconteceu no fato e o que no direito deixa com que esse fato seja para inabilitar ou para aceitar, enfim, para aquele ato do pregoeiro. Então ele tem que motivar, entendeu? Tem que motivar. Da vinculação ao edital, ou seja, o pregoeiro ele vai estar preso ao edital e os fornecedores também. Aquela é a regra do jogo, irmão, para todo mundo. Então você está preso àquela regra do jogo. Da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável. Então aqui eu já falei, né, sobre eficiência e eficácia. A gente já conversou um pouco, se você quiser dar mais uma lida. Você pode parar o vídeo. E por aqui fica o vídeo, até os princípios. A gente vai continuar essa aula, ela é bem maior. Então a gente vai dividir para não ficar muito longo. Mas por favor, curte esse vídeo, compartilha com quem você precisa. Talvez você está chegando na sua função agora, talvez você esteja estudando para concurso público, enfim. De qualquer forma, você vai ter uma visão muito aberta após essa aula, porque é uma aula que vem não só do direito ou de doutrinas, mas também da prática, da minha prática, que eu estou indo para o meu 3º ano já, na seção de aquisição, licitações e contratos, lá no batalhão. E, cara, são 3 anos, acredita, estudando muito. Não são 3 anos, tipo, tô na função, parado, esperando as coisas acontecerem e conforme vão vindo eu vou aprendendo. Não, eu gosto muito da área, eu gosto muito de estudar isso aqui e eu sou muito fã de direito administrativo, assim como de direito empresarial e, inclusive, pretendo também trazer vídeos sobre direito empresarial, parte prática principalmente, né, para os empresários. Mas hoje a gente vai ficando por aqui e isso aqui é meu dia a dia, cara. Então você está tendo uma visão da prática da administração pública, de alguém que está do outro lado da prancheta. Então, se você quer ser fornecedor, saiba que o que você está aprendendo aqui vem do outro lado da prancheta, do cara que está como pregoeiro, decidindo se você está habilitado ou não, se a sua proposta faz sentido ou não. Você está aprendendo direto da fonte, vamos dizer assim. Beleza, rapaziada? O vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de curtir, cara. Se inscreve, comenta o que você quer ver aqui nesse canal. E eu vou tentar trazer mais vídeos. Está um pouco difícil, né? Faz um tempão que eu não postava nada. E desculpem pelo áudio para quem ficou até aqui. O áudio não é dos melhores. Estamos tentando resolver isso aí, só que eu disse, cara, tá demorando muito. Então vamos fazer do jeito que temos, não do jeito que queremos. E vamos seguir em frente.